Olá! O vídeo de hoje é sobre como a gente se conecta com pessoas que apresentam características ou que têm o diagnóstico formalizado de transtorno borderline e também aquelas que sofrem com trauma. Essas pessoas elas têm uma tendência a serem mais sensíveis e terem mais oscilações, sensíveis ao ambiente, interações com as pessoas, terem mais oscilações de humor, e as pessoas com transtorno borderline, em especial, uma grande sensibilidade à ameaça do abandono, o que dificulta muito a comunicação, que dificulta muito o vínculo de intimidade, de vulnerabilidade nas relações interpessoais. E aí todo mundo sofre com isso. Tanto a pessoa que foi diagnosticada com isso, quanto as pessoas queridas ao entorno dela, que querem se aproximar, que querem estar perto. Ao longo dos anos que eu atendi pessoas com esse transtorno, acho que foram uma das pessoas, as pessoas com transtorno borderline, elas têm as suas dificuldades, mas são pessoas criativas, sensíveis, vivazes, né? Os sentimentos são mais coloridos, têm muita compaixão, mas elas também têm coisas que são difíceis, muito motivadas, se não quase que totalmente motivadas, ao medo do abandono ou à percepção de uma ameaça de abandono. Geralmente esse é o cerne de pessoas com transtorno borderline, o medo do abandono, que é uma ferida que também pode ser muito traumática, por isso tem uma correlação muito grande entre trauma e transtorno borderline. Tem pessoas que não têm o transtorno, mas que têm algumas sensações similares por conta de traumas, seja o que a gente chama de trauma complexo, quanto o estresse pós-traumático. Mas tem algumas formas que a gente pode pensar isso. Justamente porque o mundo pode ser difícil de caminhar, de navegar, essas pessoas podem se tornar mais isoladas, mais arredias, mais evitativas, mais defensivas, mais socialmente retraídas, justamente para evitar frustração, decepção, todo o estresse, todas as sensações pesadas que vêm com a ameaça do abandono ou com a desconfiança ou medo que pode acontecer. A terapia normalmente, e tem avançado muito, a terapia no sentido de ajudar pessoas com esses quadros diagnósticos a lidarem melhor com o seu ambiente, com os seus ambientes e com as pessoas ao seu redor. É mentira, é mito, né, que a pessoa borderline ela é muito problemática, ela é muito perigosa, né? Vamos pensar aí que, primeiro, que diagnóstico psicológico, psiquiátrico é muito mais complexo do que parece. Mas, de modo geral, as pessoas borderline, elas não são perigosas. As coisas que elas fazem é muito motivado pelo desespero. E talvez o que elas precisem vai na contramão do que, talvez, muitas vezes as pessoas queridas acabam dando. Que é pouca atenção, que é validação, que seja uma capacidade importante e saudável de estabelecer limites para alguns comportamentos e para algumas situações. E aí acaba que embola ainda mais o contexto que essas pessoas estão envolvidas. Então eu quero dar algumas sugestões de como que a gente pode interagir com pessoas que têm esses quadros. Eu acho que a primeira coisa essencial é psicoeducação. Hoje em dia tem vários movimentos, tanto na comunidade científica quanto fora, para que a gente não use mais tanto a palavra diagnóstico, né? Ou rotular a pessoa com um transtorno. Eu acho que o transtorno é importante saber, primeiro, em termos de psicoeducação, você entender o que é, você entender o que você está sentindo, você entender o que a pessoa que você ama, que você gosta, que você convive está sentindo, para que a gente possa juntos pensar no protocolo de atendimento. Por isso que o diagnóstico existe também, para que a gente tenha um norte para como lidar com essa pessoa. É isso que é importante. Mas acima de tudo e primeiro de tudo, ela é uma pessoa. O diagnóstico, no resto da vida, pouco importa. O que importa é que a gente entenda que essa pessoa tem alguns funcionamentos que são diferentes, mas que a gente pode também adaptar alguns funcionamentos nossos para uma interação melhor com essas pessoas. Então a primeira coisa que eu acho que é importante a gente pensar é procurar escutar quando a pessoa tá tendo altos e baixos, quando ela tá tendo cobranças, quando ela tá te fazendo pedidos, mas não de uma maneira de já rebater, mas de procurar entender de onde isso tá vindo, sabe? Quando a pessoa que você ama está trazendo, assim, né, altos e baixos de humor e humor muito intenso, dá muita vontade de querer falar pra pessoa, pra ela parar, pra ela mudar de perspectiva, pra ela tá tudo bem, né? Assim, meio que tirar ela desse lugar. Que é normal, porque a gente se importa e a gente quer tirar a pessoa desse lugar. Mas talvez seja mais importante desenvolver uma habilidade de compreender o que essa pessoa tá trazendo, sabe? E isso pode ser feito através de clarificação do que a outra pessoa está dizendo. Não significa que você vai
concordar com cada coisa que a pessoa traz, mas que você tá comprometido em compreender o que ela está falando. Eu quero te entender. Me explica de novo. Eu não tô entendendo o que você tá querendo dizer. Eu tô vendo que você tá muito incomodada, você tá muito irritado, você tá muito chateado. Tenta me explicar de novo o que tá te incomodando. É também importante entender que mesmo que isso que a pessoa tá trazendo não faça parte da sua realidade, ainda pode ser real para outra pessoa. Isso é treino. Eu não tô falando que isso é fácil. Mas muitas vezes a gente começa a se acostumar com alguns ciclos que essas pessoas entram de reclamar, ou de culpabilizar, ou de cobrar. E a nossa primeira reação é ser defensivo ou ser mais intolerante. Mas vamos entender, de onde é que será que tá vindo a cobrança, a história, os altos e baixos de humor? Talvez você não consiga fazer isso sozinho, mas nesse ponto a terapia pode te ajudar. Como é que a gente pode... Inclusive, nesse momento também pode ser interessante aprender a colocar limites. Olha, eu quero conversar com você, mas eu preciso que você respire. A gente já conversou sobre isso 20 vezes, e se isso te traz calma, a gente pode conversar de novo, mas eu preciso que a gente conte até 10, porque eu quero entender o que você tá falando. Do jeito que eu tô falando, alguém pode comentar que, ai, cara, é muito fácil. Não é muito fácil. É treino. Não vai ser de primeira, provavelmente, que isso vai acontecer. É treino. A outra coisa é praticar validação. Ambas as pessoas, tanto as que sofrem com trauma, ou a border, ou as que têm ambas as coisas, geralmente vieram ou sofrem muito com invalidação. Tem um histórico de invalidação muito importante. Validação é uma forma de mostrar para a pessoa que você tá vendo ela, você tá vendo o que ela tá querendo dizer, você tá vendo de onde ela vem com as coisas que ela tá falando, você tá percebendo o impacto das experiências que elas tiveram, o impacto que essas experiências têm nelas, né? É dizer que o que a pessoa tá sentindo faz sentido, né? E que embora o que você acredita nem sempre seja verdade, as emoções sempre são válidas, né? Talvez o que tá te fazendo sentir assim não necessariamente seja verdade, mas o que você tá sentindo faz sentido, né? De novo, você pode não concordar com todas as escolhas que a pessoa que você ama faz, né? Mas ainda assim é possível validar o que ela tá sentindo, né? A pessoa foi lá e teve... Normalmente as pessoas borderline têm comportamentos impulsivos. Ela foi lá e fez uma escolha que não foi legal, ou que não foi boa pra ela, ou que já dava pra ver que talvez não ia ser... né? Ou que causou algum dano. Você entende que ela ficou mal com isso, né? Ao invés de dizer, eu avisei, você não devia, isso vai gerar mais invalidação. Durante um tempo pode parecer um jogo de xadrez, mas é importante ter cuidado com isso, sabe? Simplesmente dizer, olha, faz sentido que você se sinta dessa maneira, porque fala o que aconteceu, né? Isso pode ajudar muito. Todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser reconhecido. Uma outra coisa é ser honesto e transparente. É muito comum que essas pessoas não tenham tido muita honestidade na vida, e é muito comum que elas tenham muito medo de serem enganadas. Então, desenvolver e fortalecer relações honestas e transparentes é muito bom, é muito, muito importante. O medo do abandono é comum em pessoas que vivem com transtorno borderline, e é importante que elas saibam onde é que elas estão pisando, né? E qualquer ameaça para elas, qualquer coisa que elas vejam que pode parecer o abandono, elas vão interpretar como isso, sabe? E a gente chama isso na terapia cognitiva comportamental de erro de pensamento. E um dos erros de pensamento é a leitura mental. Você faz algumas coisas e você já imagina que essas ações significam aquilo que você está esperando que signifique, né? Porque você tem certeza que se a pessoa fez tal coisa é porque ela não quer mais. É como se você conseguisse estar na mente dela, né? Quando uma pessoa, por exemplo, com transtorno borderline se sente sobrecarregada, elas acabam tendo uma tendência de preencher as lacunas, assim, com o que elas estão imaginando que pode acontecer, né? O que elas imaginam que os outros estão pensando ou sentindo. Então, ser honesto e falar abertamente sobre as experiências, o que você quer, o que você pensa, é uma tentativa de compensar e que pode ajudar, né? Que pode ajudar a desenvolver uma comunicação melhor e, consequentemente, aumentar o senso de segurança da pessoa que tem essas características. Também uma outra coisa importante é notar o que é passado e o que é presente no discurso da pessoa, né? É difícil, mas com pessoas borderline, aparentemente existe um link muito forte entre passado e entre experiências traumáticas, transtorno borderline, e ficar reencenando o passado no presente. É como se ela colocasse... tá acontecendo uma situação agora, mas que lembra muito o que ela passou lá atrás, então ela age como ela passou lá atrás. Ela volta para aquele lugar, sabe? Essa pessoa, ela pode estar reencenando na situação atual o que ela já viveu lá atrás.
né? E também com a leitura mental. Se você ficar mais quieto, ela percebe que lá no passado ela já foi enganada por uma pessoa que também ficou mais quieta, então deve ser a mesma coisa que tá acontecendo agora. Se você entender isso e perceber isso, tenha um pouco de compaixão. Tenta reforçar a pessoa que você entende o que ela tá sentindo e que você não quer repetir a história que ela passou. E que você vai se esforçar pra mostrar pra ela que é um ambiente seguro e que você ama ela e quer tá com ela. Esse tipo de reencenação, ele pode ser uma forma de flashback, especialmente para pessoas traumatizadas. Junto com isso desenvolva a compaixão. É muito difícil quando a gente não tem o transtorno entender o que a pessoa tá sentindo, mas o sofrimento é real. São pessoas que sofrem muito, sabe? Que estão sempre preocupadas, que sempre tem medo do abandono e que pra buscar cura precisa de muita coragem, porque ainda vai causar desconforto. E elas querem fugir do desconforto, apesar de estar sempre desconfortáveis, né? Cuida pra não estereotipar a pessoa, ela é assim porque ela é border. Às vezes a própria pessoa faz isso, eu sou assim porque eu sou border. Até certo ponto sim, eu concordo, mas a gente não vai trabalhar, não vai sempre recorrer ao diagnóstico. Você também é a fulana e eu te amo e a gente pode pensar diferente, sabe? É importante a gente não deixar que a pessoa também se veja como um diagnóstico. E por último, é importante lembrar que, apesar de que a internet diz dos transtornos de personalidade, o transtorno borderline, como vários outros, ele é muito complexo e geralmente uma mistura de várias outras coisas acontecendo, né? Geralmente no transtorno borderline a gente vê incluso problemas de apego, né? Problemas relacionais e problemas de vínculos seguros. É difícil para essas pessoas, mas elas querem isso, elas precisam disso, como todos nós precisamos, né? E geralmente isso também está associado a experiências de trauma. Vai ser difícil para as pessoas que convivem com ela e vai ser difícil para ela, mas não é impossível. Tem passos que tanto as pessoas que estão de fora quanto a pessoa com o diagnóstico pode tomar. A terapia é um deles, para se conhecer melhor, para aprender a tolerar o desconforto, para aprender a tolerar as suas emoções desconfortáveis, aprender a se regular e a ter mais habilidades para lidar consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, manda para os seus amigos, me segue aqui, me segue no Instagram e até o próximo. Até mais!